Muito boa noite, mais uma Boa noite. live Boa noite aí, pessoal. da nossa sessão. Hoje é a quarta live que a gente vem fazendo dos nossos artigos da 5, Vozes da 5. Você que está assistindo hoje, novamente uma boa noite, ou você que vai assistir ainda esse vídeo em algum momento, boa noite, bom dia, ou até mesmo boa tarde. A gente vai falar hoje de um tema do nosso quarto artigo, GTM sem RGM, o que destrói valor antes mesmo da venda acontecer. Mas, acho que antes de tudo, essa sopa de letrinha, acho que é super importante a gente explicar, né? E ao decorrer da nossa discussão, a gente pode ter algumas outras siglas que fazem parte dessa estratégia, que acho que é super válido a gente passar para não ter nenhuma dor de cabeça, entender e ter uma discussão bastante estratégica sobre o assunto. Vamos lá, primeiro GTM, né, o Go to Marketing, o que é ir ao mercado, como a gente fala, uma estratégia de como e onde, para quem a empresa vai de fato vender um determinado produto, né, uma cadeia de distribuição. Isso, falando de distribuição, ela inclui canais como e-commerce, atacado, a própria distribuição. Há uma grande diferença entre o que é de fato atacado e distribuição, né? O varejo, ou seja, uma proposta de valor, um posicionamento de todo custo, a gente fala como custo de servir, né? O cost to serve, quais são os custos para entregar, para chegar ao cliente com essa mercadoria, seja o frete, seja uma comissão da equipe de vendas. Então, pensa o GTM, né, o go-to-market, ir ao mercado como um mapa de entrada para esse mercado, para onde e como, né, uma determinada empresa vai atingir uma determinada estratégia. E o RGM, que a sigla significa em inglês, né, Revenue Growth Management, ou a gestão do crescimento da receita, é algo mais, vamos dizer, mais amplo, né? Uma disciplina que combina entre dados, precificação, mix, toda a parte de promoção de produto, canal para maximizar essa margem. Então, a gente seleciona isso em 5 alavancas, né, dentro do gerenciamento da receita, como eu falei, né, a precificação, a promoção, o mix de produto, que é super relevante dentro dessa estratégia, a arquitetura de preço por embalagem, o ajuste de tamanho de embalagem. A gente pode trazer já como exemplo aqui, por exemplo, a Coca-Cola, que tem vários tamanhos de embalagem, ou seja, tudo isso é pensado no gerenciamento da receita, como atingir e maximizar a margem por trás disso, né? E toda a política comercial, o que tem de acordo comercial, descontos comerciais, bonificações de produto, indenizações de produto ao ponto de venda. E aí quero fazer uma primeira pausa aqui para deixar, para o pessoal deixar no comentário quem aqui já passou por vender mais e ver o caixa sumir, que acho que é sempre um dos temas que a gente toca bastante aí com relação ao gerenciamento da receita de fato. E aí eu quero trazer um pouco... Pode falar, Leandrão. Só para complementar, Thiago, também, né? Primeiro que é um tema que muitos, às vezes, misturam, né? Acho que é muito comum, principalmente em empresas menores, né? Que não tem uma estrutura, que, de alguma maneira, tem essa dificuldade, né? Entre entender como expandir, como organizar, como quantificar, e por aí vai. E você trouxe esse ponto que é ótimo, a gente olhar e falar sobre isso, que é a empresa vende, ela aumenta seu faturamento, aumenta, né, seu volume ali, ou a sua meta, e depois, no final, ela fala, mas cadê o dinheiro? Né? Não converte em caixa. Fluxo de caixa operacional sumiu, né? Onde foi parar o dinheiro? Então, acho que é muito dessa discussão hoje para a gente explorar, né, Thiago, e com todos aqui juntos, a gente falar um pouquinho de cases, não só tanto de empresas menores, quanto de empresas grandes mesmo, que nós temos aqui diversas situações e cases para comentar. O que eu quero trazer uma provocação, que acho que depois você responde, Thiago, na sequência, é o seguinte, né? A gente olha para tudo isso e empresa que vende mais sem RGM, o que acontece? Então, acho que é um pouco dessa
esse pensamento, porque eu abri um canal, eu expando esse canal, mas e depois, se eu não tenho RGM? Então, por isso que acho que é bom essa conexão, né? A gente pensar sobre isso. Então, boa noite a todos, deixar aqui a palavra ao Bruno agora, e vamos nessa, vamos juntos, pessoal. Olha, Leandro, boa noite a todos aqui, né? Muito uma vez, uma honra estarmos todos presentes aqui de novo, atacando este tema. E eu acho que é um tema que ele esbarra em muitas frentes, né? Acho que, dando sequência a tudo que nós falamos nas lives anteriores, né? Vai falar um pouco de faturamento, né, Leandro? Vai falar de vírus silencioso, vai falar de uma parte de governança, e acho que todos nós passamos aqui por justamente essa questão de portfólio de produtos, né? Porque todo mundo, acho que experiência de controladoria, né, Thiago, Leandro, todo mundo que passa por isso, não tem como a gente não, né, uma controladoria em tese não investigar o portfólio de produto e falar justamente essa parte, né, que o Thiago vai super colocar aqui, que é o pricing, como eu estou cobrando, quais são os meus custos e aonde eu deveria estar. Acho que é uma pergunta que, infelizmente, muitas empresas esquecem de se fazer ao longo da sua jornada, né? Eu acho que o Thiago pode trazer muito bem isso, porque quando as empresas começam a se expandir, né, Leandro, eu acho que o portfólio de produtos, às vezes, infelizmente, tem eu acho que pode ser eu não sei se é uma cultura só brasileira ou não, mas tem aquela tendência a expandir demais o portfólio de produto, só que deixar de sempre garantir que aquele curva ABC, quando a gente fala, né, pelo menos garantir que o seu produto da curva A ainda ele continua bem abastecido, com preço acessível, garantindo o share dele, e aí você começa a buscar uma diversificação de portfólio que nem sempre faz muito sentido, né? Então, tem um questionamento de até que ponto vale a pena você ser disruptivo ou não com aquele caminho de portfólio de produtos que você vinha vindo, né? Tem momentos que, é claro, faz sentido você matar uma parte do seu portfólio, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber sempre garantir que aqueles que estão garantindo a sua receita vão continuar girando, né? Eu acho que eu gosto de trazer esse ponto aqui, porque o Thiago, que trabalhou em duas culturas, eu acho que é legal de trazer esse ponto, tá? Não, o Bruno, nesse sentido, eu trago um pouco de contexto, né, para dados até de onde eu vim agora recentemente, da BEM, em termos de as empresas que de fato aplicam RGM de forma mais granular possível, né, no detalhe possível, tem um atingimento de ganho entre 3 a 5 pontos de margem de contribuição. Isso dados de relatórios da BEM, né? E outro ponto que, por exemplo, nos Estados Unidos, ele já, por exemplo, o RGM nasceu lá em 1970 com a indústria da aviação, né? A gente vê hoje, você vai lá comprar uma passagem, entra lá na madrugada, isso é um efeito de como nasceu o RGM, né? De tipo uma demanda, né, oprimida ali. Então, falando de Estados Unidos, o que eu trago aqui também é que a inteligência artificial ela já acelera ainda mais esse ganho de precificação, de promoção, em muitos casos avaliando isso até em tempo real, né? Ou seja, preços totalmente granular possível. Então isso é super factível. Trazendo ainda histórico, né, disso que eu falei, começou lá nas empresas aéreas, né, depois vem para o ramo hoteleiro, né, toda essa estratégia a gente, quando fala de RGM, a primeira coisa que a gente vê é pricing, né, mas como eu coloquei ali, são várias alavancas que não necessariamente você precisa mexer no preço para ter uma maximização da margem, né? Como eu falei, até portfólio de embalagem de produto diferenciada. E aí sim, depois ela vem para bens de consumo. Então, trazendo isso para Brasil e Estados Unidos, principalmente, o Brasil é muito distante disso. Dados também ali de relatórios da BEM trazem que 80% dos CEOs a nível geral, a nível global, é insatisfeito com os programas de RGM. Uma a cada 10 marcas, somente uma a cada 10 marcas, ou seja, 10% disso, cresce, né, em termos de rentabilidade, de market share, de liderança, ao mesmo tempo, que esse é o trabalho de fato ali dentro de RGM. Mas para a gente começar a ter esse... Fala aí, Só uma provocação, Thiago. De quem é a culpa
quando a gente olha para essa estatística, na sua visão, pela tua experiência, né, até um bom debate aqui entre nós, a culpa é porque a empresa ela não tem uma área estruturada, ou porque, independente, tá? Não vamos entrar agora em detalhes de porte de empresa, mas a gente sabe que empresas multinacionais, elas têm esse olhar, têm esse cuidado, né, Thiago? Mas empresas menores, muitas vezes, o cara que faz isso é o mesmo cara que tem que, de alguma maneira, fazer o fechamento, né, analisar preço junto com a área comercial não tem um upgrade ali, um background, né, vamos dizer assim, de estruturar isso da maneira correta, com técnica. Fala um pouquinho da sua vivência sobre isso, Thiago. O que, por exemplo, eu já tive em RGM respondendo para finanças, em RGM respondendo para a área comercial, e existem empresas que isso também está dentro de marketing e respondendo diretamente ao CEO. Como você falou, essa é uma área que ainda no Brasil ela está muito longe. Então é uma área cara, super estratégica, né, para a empresa ter uma área para falar disso. Aonde eu trago, e aí ao longo dessa nossa conversa também, e já adiantando, eu trouxe para a gente lembrar que é isso, não é só para multinacional. Né? Aonde cabe uma estratégia dessa, seja de RGM e GTM. Eu sou um grande defensor de que essas duas coisas funcionam muito bem junto, porque não adianta você ter uma estratégia toda de precificação, mas não sabe de fato, eu precifico muito bem o meu produto, mas aonde eu vou com esse produto? E aí entra, de fato, o GTM, né? Mas respondendo a sua pergunta, isso funciona muito bem aonde? Por isso que isso se junta com toda a parte de FP&A. Eu liderei a área de RGM e aonde funcionou muito bem é o quê? Esse pilar de planejamento. E acho que esse é o guardião, né? Onde o planejamento, seja FP&A, né, finanças como um defensor, mas seja como um S&OP, né, outras siglas também de planejamento da demanda, né, traduzindo isso para a realidade, eu acho que é um grande guardião para que isso funcione de fato. E por isso que eu trago aqui nessa agenda para a gente falar 4 pilares importantes para como isso aterriza, né? Como a gente gosta de falar. Aonde que de fato a margem se perde antes da venda, isso é um pouco do que eu trouxe sobre o planejamento. Como a gente pode transformar essa venda de fato em lucro real implementando essas estratégias. Um terceiro ponto que eu chamo de blind spots, os pontos cegos dessa estratégia, onde tudo isso é muito bonito falando, palavras muito bonitas, mas como que a gente de fato aterriza numa empresa no interior de São Paulo, no Nordeste, enfim, onde de fato isso tem como, né, o quarto pilar implementar esse GTM. E aí, como primeiro pilar, para a gente começar essa discussão e dividir essa bola entre todos nós, né? Não só a gente ter essa troca de experiência, onde a margem se perde antes da venda, né? Ou seja, o que eu trago? O maior vazamento dessa margem acontece antes do primeiro pedido, na minha opinião, em tudo que eu já passei. O que significa isso? Um canal aberto por impulso. Uma empresa decide vender no canal e-commerce. Isso é a coisa mais comum que existe hoje, né? Vamos vender no e-commerce porque o e-commerce... Mas qual o estudo que tem por trás disso? Qual que é o mix? Eu vou vender todos os produtos no e-commerce? Né? Qual que é a aceitação do meu cliente? Esse desalinhamento é um pouco do que eu falo que é onde se perde a margem antes mesmo de vender, né? Então, E depois, obviamente, se usa o que a gente sempre vê na prática, o desconto como muleta, né? Eu tenho que dar 10% de desconto, porque se eu não der os 10% de desconto, o produto não vai vender. Ou seja, não foi aprofundado isso, né? E aí eu trago, Leandro, primeiro para dividir com você um pouco do que empresas que já venderam muito, produto errado, canal errado. A gente falou muito sobre na nossa live anterior, né, o artigo, não sei se foi anterior ou um antes atrás, a próprio artigo que você escreveu, né, o valor da marca, o primeiro, né, quando o produto certo entra no canal errado, o mix não conversa com essa proposta de valor da marca, né? O que você enxerga disso aí para a gente começar a ter essa discussão desse primeiro pilar? Não, aí, ótimo, assim.
Ótimo ponto. Eu atuei também numa empresa multinacional e do varejo, né, onde a gente via muito próximo isso acontecendo, quando eu acho que é uma conversa ampla, né, que a gente pode, né, todos aqui colaborar, num nível, né, que vai além de FP&A, vai além, às vezes aqui é RGM, GTM, e por que eu falo isso? Porque vai numa visão de governança. E aí, tentando explicar aqui o porquê disso, né? Esse é o ponto de conexão, porque quando você tem uma empresa que tem diversos lançamentos, né? Vamos pensar diversos SKUs, produtos, varejo. Então, você tem lá uma linha de creme facial, você tem uma linha de creme facial Gold, a outra, né, enfim, que é a marca, o carro-chefe. E aí agora eu vou criar a mesma marca desse mesmo creme, mas com peptídeos de não sei o que e não sei da onde. E aí você vai unindo, né, e criando derivações dessas marcas, e atrás disso vem toda uma estrutura de marketing, de divulgação, de propaganda, né? E essa empresa divulga muito, né, seus produtos na TV aberta, e ali a gente olhava para aquilo e falava, cara, peraí, mas quem é que está ali na ponta, né, no alto, na cadeira? Aquele, vamos dizer, CEO, se ele tivesse um viés muito comercial, ele não olhava tanto assim para os números, com uma visão mais pé no chão. Então, e isso vinha também da estratégia de quem estava, né, na matriz, né, conduzindo essas estratégias. Então a gente percebia isso. Agora está vindo uma diretriz que é muito mais de pé no chão. Então ele segurava. Não, agora veio o comercial. Ou às vezes nem quando não vinha, como ele veio de mercado na área muito comercial, tinha todo esse approach muito direto, né? Nessa visão. E aquilo, às vezes, quem era de finanças, quem estava ali no FP&A, olhava e falava, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui já, né, não está dando resultado, a margem já é baixa, nós já estamos com um produto similar desta mesma marca, que está lá literalmente encostado, né, no nosso estoque. Estão fazendo já bonificação de produto, colocando packs lá para ver se funciona e vende, e aquilo não vendia. Então, tem esse viés que vai nesse nível de governança, que vai além de FP&A, além da visão de RGM, né, Thiago, que eu vivenciei isso, e isso vai comendo a margem. O dinheiro vai pelo ralo, e depois você, hora que vai fazer um fechamento, uma análise gerencial, você não consegue alcançar a meta proposta, né, daquilo que está no budget. Por que a margem não bate? Por que o EBITDA não atingiu? Não vamos ter distribuição de dividendos, né, PLR para a companhia. Então, é um efeito cascata que vem muito disso. E aí, acho que, né, a gente olha para tudo isso, como você mesmo falou, S&OP, né, a área operacional, a área de planejamento de operação, isso é fundamental, porque ela também tem que bloquear e falar, não faz sentido lançar mais um produto dessa linha, por esse motivo, e ter uma gestão forte, né, uma liderança. Então, acho que, como qualquer empresa, precisa ter essa visão, né, 360 graus, que o Bruno sempre fala também, né, Bruno? Que assim, eu falo que esse é um tema complexo, porque ele vai bater aonde eu quero trazer o Johnny e o Aragon aqui, tá? Porque a gente vai trazer responsabilidades dentro da empresa, tá? E aí nós vamos começar a discutir quem é o responsável para ser o guardião da estratégia da empresa, tá? E aí nós temos algumas figuras, que vai ser o CEO e o CFO, tá? E aí eu jogo para o Aragon, pela experiência que ele tem do mercado, pensando já em fundos, pensando em responsabilização, auditorias, se você quiser, M&A. Para quem que cai essa caixa, Aragon? Cai mais para o CFO ou cai mais para o CEO? Cara, sem dúvida nenhuma, sempre é no CEO, né? Ele é o responsável por orquestrar ali a área de marketing e coordenar junto ao conselho, né, a estratégia da empresa. Então, ele é o executor da estratégia definida, mas ele também pode questionar a estratégia que foi levada para o conselho, né? Uhum. E assim, eu acho que né, esse tema ele é um tema complexo, né? Eu acho que só para a gente voltar to the basics, né? Então, assim, faturamento é preço vezes quantidade. Ponto. Se você é uma empresa com fins lucrativos, quanto mais venda, quantidade, ou quanto mais preço, maior, melhor. Ponto final. O ponto é até que ponto o seu produto ele aguenta esse preço e essa quantidade,
né, vendida, ou seja, qual canal que você vai distribuir ele e o preço. Mas, teoricamente, quanto melhor o preço, sem discussão, é melhor. Só que tem o outro lado. Às vezes, quando você aumenta muito, escolhe o canal, você encarrega no custo daquilo. Então, todo custo ele tem impacto, né? E ele é relevante. Tudo que diminui esse faturamento. E aí você tem N estratégias. Então, se seu produto ele é regulado e você tem um monopólio, você põe o preço que você quiser. Mas se ele é regulado, você tem que seguir as regulações. Então, aqui eu posso dar alguns exemplos, como, sei lá, a Bolsa. Ela é única, monopólio, né, porque tem uma infraestrutura, uma barreira de entrada muito grande e nada sozinho. Não faz sentido, né, ter outros sistemas para integrado nos bancos. Mas também não pode ser muito alto, mas ela domina. A margem ali tem produtos que são altíssimos, né, 3.000%, 2.000%, sei lá, é gigante, né? Então, assim, você consegue defender e você tem um negócio maravilhoso, mas tem outros negócios que são muito competitivos, o famoso mar vermelho, que você briga ali, né, no milímetro. Então, tem um posicionamento e o valor percebido pelo cliente. Então, todo o trabalho de GTM está na margem, posicionamento e como manter, né? Então, o posicionamento ele é fundamental. Como que você posiciona a sua marca, né, se ela é premium ou não é premium. O exemplo clássico é da Havaianas, quando foi para os Estados Unidos vendendo a $10. Né? Então, assim, isso aí destruiu a Havaiana no início e depois eles fizeram um reposicionamento, transformando aí para $40, por exemplo, um lifestyle, e recuperou, ou seja, não mexeu nada. Ali foi uma questão de posicionamento, preço, pá, mexeu e resolveu. Agora, se ela botasse muito alto, ela não ia ser comparada com uma Dior ou com uma Ferragamo, sei lá o que for lá, o concorrente dela. Então, isso também tem muito estudo aí por trás, né, para você acertar e calibrar o posicionamento de marca. Mas voltando à estratégia, se a estratégia lá da Kodak, é um bom exemplo é a Kodak, né, porque ela foi lá atrás, ela viu o digital, mas não acreditou e não implantou, perdeu o mercado. Então, se a estratégia não está alinhada, né, com o que está acontecendo, você pode ter o melhor produto e você ir por água abaixo, como foi lá do Betamax, como foi do Vaio, e você tem N modelos, né, que ficou ali perdurando, porque isso eu estou falando de uma inovação. Mas você tem e-commerce, né? Quantas empresas aí fizeram certo e errado? A Magazine Luiza fez certo, o e-commerce dela foi correto, porque ela se preparou, ela teve uma governança estruturada, definiu margem. Agora você pega uma Riachuelo, deu problema, né? Enfim, você tem aí, né, acho que foi a Riachuelo, né, que não botou o custo de envio, e aí inviabilizou, não fez o dever de casa financeiro e deu um problema de estratégia que impactou ali no problema. Mas, enfim, o pricing ele é fundamental e ele é sempre vivo, é um organismo vivo, porque a partir do momento que você está tendo resultado, está maximizando o valor dos seus acionistas, o mercado está olhando, eu quero ir para esse negócio também. Então, assim, aí faz com que você tenha sempre a inovação como modelo de redução de custo ou de trazer lá a quantidade de venda para um novo produto, que são as empresas aí de tecnologia que toda hora, né, estão inovando, né? Quando o iPhone, vem o lançamento do iPhone, todo mundo fica com a expectativa, mas tem que trazer inovação. Se é mais do mesmo, ao contrário, não tem grandes vendas. Então, é muito importante o preço. Né, é fundamental, eu diria, né, para a sobrevivência, você ter esse controle, porém, junto, integrado com todo o organismo da empresa. O custo, a política de desconto, a inovação, esse é o grande ponto dessa discussão. Sim. Que é muito bem trazido aí pelo Thiago. Muito bom. O Arno, você tocou num ponto que é justamente a taxa de inovação, né, que deve se medir junto com essa estratégia de RGM, é super importante, como você bem colocou. Grande parte da minha carreira na indústria de alimentos, né, então se media muito isso, então a cada 3 anos, para ter uma ideia, em linhas gerais, a indústria de alimento renova-se o portfólio por completo. Então, 30% ao ano de uma taxa de inovação. Isso faz, né, força que as áreas dentro de um processo bem estruturado de S&OP também olham para o que está acontecendo, porque existe, principalmente dentro de multinacional, né, se fala-se de rentabilidade e market share. Então, isso precisa ser uma
uma constante, né? E a gente traz isso para a realidade também, não de multinacional, mas que faz todo sentido aplicar uma estratégia como essa, né? Então, acho que uma pergunta que também queria deixar aqui para quem está nos assistindo é qual a gente se perguntar, né? Qual você empresário ou quem esteja assistindo, qual canal mais pressiona a sua margem hoje? É um marketplace, é um e-commerce, um varejo, um atacarejo? Qual canal mais pressiona? Essa é uma pergunta que é legal a gente se fazer, né, do lado de empresário, porque pode ser uma resposta que nos surpreenda, né, no sentido de você se perguntando, né, poxa, mas eu estou olhando o meu canal da forma que eu devo olhar? Então essa é uma provocação nossa da 5 para que você faça, entenda e consiga absorver um pouco dessa estratégia que a gente está colocando. E aí eu trago o segundo pilar, né, dessa nossa discussão de como transformar essa venda de fato num lucro real. Trazer isso para dentro de casa, trazer essa estratégia e absorver isso. E dentro desse RGM, o que eu falo? Não é simplesmente uma tabela de preço, é uma integração, né, de dados, de informações, métricas claras, né, para que isso aterrize e, por exemplo, dentro do pequeno, do médio negócio, começa desde o simples, né, medir a margem por cliente, eu entender o nível de desconto que eu tenho por cliente, né? Quando a gente tem uma informação, pô, a empresa não tem uma visão por cliente, então eu estou vendendo somente o produto, mas aquele produto naquele cliente ele é rentável porque um cliente tem uma logística muito diferente, enfim, né? E aí, Brunão, trago aqui para a gente fazer esse bate-bola, onde essa liderança começa a transformar essa venda, né, em margem, né, como a gente vinculando as metas, seja de que forma for para o canal, definindo o preço, o que a gente consegue discutir aqui de fato transformar isso e trazer isso para a realidade. Olha, Thiago, puxando um gancho até do que eu estava discutindo aqui com o Aragon, né, justamente de quem é a responsabilidade, né, puxar, porque a gente vai fazendo igual um Lego, né, eu falo que você vai implantando, tudo puxa, né, você vai implantando uma controladoria, a controladoria tem que ser um guardião dos números, que tem que te munir de informações, né, para que você dê uma estrutura mínima, né, para que o time faça um planejamento disso, né, então assim, o que está acontecendo? Até eu mesmo que trabalhei numa empresa cosmética, assim como o Leandro também já teve experiências, no sentido de a gente tinha os nossos canais de venda, tá? E nós éramos o guardião do que estava acontecendo, né? Então, assim, olha, como você colocou muito bem, o posicionamento de cada produto dentro de cada canal, ele tem N variáveis. O canal distribuidor, você tem uma estrangulação de margem. Ao mesmo tempo, você tem concentração de boleto, você pode ter um maior impacto de inadimplência. Então, você escoa mais mercadoria mais rápido, mas ao mesmo tempo você prejudica um pouco mais a sua margem com concentração de boleto pro financeiro, que dependendo de como a sua empresa está, pode ser um problema. Você vai para o e-commerce, de fato, você tem uma penetração maior, você consegue passar pela questão da inadimplência, porque você está atacando com cartão de crédito. Mas, ao mesmo tempo, você tem um custo de entrega diferente, né? Porque o canal também exige isso e você tem que estar sempre muito antenado com questão de tráfego pago, onde você vai explorar, você tem que fazer a parte até de Black Friday, que normalmente o canal ataca muito. Então, assim, qual que é a moral da história? Como você vai acompanhando todos esses canais, eu acho que aí tem que ter uma liderança e uma governança, até eu jogo essa bola também para o Johnny junto, porque se você não tiver uma governança que garanta, de fato, que quando você tem que cortar um produto, você tem que cortar o produto, porque senão você vai começar caindo numa discussão tem a área de produtos junto com essa vontade de ser disruptiva, de inovação, que ela tem que existir, mas que ela tem que ter uma métrica, certo? Para você saber até que ponto é legal. Você testou e não funcionou. Ou você testou, vou continuar e vou investir nesse produto, porque você começa com canibalização de portfólio. E aí você começa justamente naquele ponto, né? Eu tenho lá meus SKUs, faço minha curva ABC, a área de produtos fica defendendo que aquele SKU é boa, mas ela não é, de fato,
não é a responsável por trazer as métricas de farol verde e vermelho para falar assim, na sua concepção você acha que o produto é bom, mas no olhando para o todo da empresa, ela está te dando prejuízo. Né? E aí você tem que ter um guardião, né, numa governança muito forte, de falar assim, olha, parou, o produto é muito legal, porque existe o conceito do produto legal por ponto de vista de marketing, mas que no share da empresa ele traz pouco resultado e o custo, né, tudo que está por trás junto do custo acaba sendo muito mais pesado para a empresa. E aí é onde eu falo que você tem que ter uma liderança, uma governança pesadíssima, porque numa reunião dessa, se você não tiver confiança nos números para você discutir esse tipo de tomada, se eu vou para a esquerda ou vou para a direita, é onde começa a capotar a empresa, que eu falo, porque aí fica a conversa de maluco, né? Aí até jogo com o Johnny também, governança, porque se eu não tiver uma governança aqui, meu amigo, ferrou. Boa noite a todos, boa noite aí ao Aragon, Leandro, Bruno, Thiago, excelente artigo aí, só pode conferir na íntegra lá no LinkedIn, também aqui com nossa postagem. Ótimo ponto, Johnny, já falando aí, né, você está comentando, o pessoal acompanhe, né, quiser falar aí, Johnny, no artigo disponível no LinkedIn. O artigo está disponível aí, pessoal, quem puder, tipo, uma leitura quase que obrigatória para quem trabalha na área e para quem não trabalha também. Então, curte, compartilha e salva o vídeo aí, porque é muito interessante e é muito técnico, ao mesmo tempo, para quem está aprendendo, divertido, pode dizer assim. Porque esse pessoal de controladoria, vocês vão ver que ao longo do tempo aqui, vocês vão ver que cada um fica mais ou menos da sua parte, né? Esse pessoal do controle é meio difícil, né? Negócio de preço, não deixa gastar, controla a empresa, não pode comprar nada. É isso daí, não é verdade? Exatamente. Não é isso daí. Na verdade, a gente está na 5 aqui, apesar de gostar cada um pouco mais da área, isso é normal em toda empresa, a gente busca entender que nas relações da empresa, de uma forma geral, existe uma delicadeza entre áreas que testa todo mundo no mesmo ambiente para o mesmo propósito. E isso vem da cultura, vem da estratégia, vem da governança. Então, isso tem que permear de uma forma delicada e sofisticada ao mesmo tempo das relações, que a gente busca a mesma coisa. Diante disso, não existe uma competição, tipo, porque eles estão me proibindo, se a gente não entender a finalidade e propósito de cada área. Então, na 5 aqui, a gente tenta, ao máximo, a empatia, entender tecnicamente o que o outro está querendo me mostrar e ser responsável pela atitude dele também, porque é muito mais fácil negar e falar que não pode, colocar dificuldade. Então, a gente tenta buscar essa parte também, que é a parte da cultura, estratégia, etc. E isso fica muito claro em alguns exemplos. Vou dar um exemplo aqui, a gente também faz vários cases de estudo passado, estudo futuro, né? Eu vou dar o case aqui da Arapuã, não sei se eu não sou tão velho assim, mas Arapuã aí, para quem lembra, concorreu com o Ponto Frio, Casas Bahia. Foi um grande case aí em 96, o Aragon, não porque ele seja mais velho, mas ele pode estar acompanhando um pouco mais esse caso aí. Então, em 96, a Arapuã ela começa a destacar no mercado, ela chega a valer aí mais ou menos 22 bilhões de reais. Em 2003, ela vem a falir. E você vai, existem alguns estudos de caso sobre o assunto, e a maioria deles mostra o quê? Mostra que, basicamente, ela bateu em duas coisas: planejamento estratégico, produto. Aí o Thiago já falou varejo, atacarejo, então ele meio segmento essas partes todas sem controle. Cresceu muito rápido, isso não significa perpetuidade. Se você não tiver uma gestão qualificada, uma gestão bem feita, uma governança, como o Bruno ele segmenta, ele sempre tem uma explicação excelente sobre o que eu gosto muito, que ele sempre fala, que é a desconstrução do que a gente está fazendo. Ele tem que falar isso aí para vocês. Então, eu acredito muito nessa parte. Arapuã, no nosso caso aqui no Brasil, ela foi um case nesse sentido, um case fit. Ela pega os anos 90 ali, crescendo, né? A gente pega o plano real ali, mudando as coisas, aí tem a paridade próxima ao dólar, enfim. Pegou um bom momento, mas vem a quebrar em 2003. E aí um grande caso que todo mundo também conhece, do WeWork, né? Que isso é um gigante. Na verdade, chegou a valer 47 bi de dólar. E é a mesma coisa. Tipo, uma coisa aconteceu em 90 e uma coisa aconteceu agora em 2023, e basicamente as coisas se permeiam. Então, nosso papel aqui, e principalmente da governança, é trazer uma governança e trazer isso junto com todas as áreas de GTM, RGM, extremamente alinhadas, conhecedoras dos porquês de cada uma, e aí vem a delicadeza e a persuasão de todo mundo ali trabalhar para convencer o outro, mas para o mesmo propósito. Então, acredito que isso ajude aí. O Thiago é o nosso main aí de pricing, junto com o Aragon e o Bruno também entendem tudo aí, mas pense na sinergia das áreas e não na competição ou proibição delas, entende? A gente acredita muito nisso aí. O Thiago pode falar melhor dessa parte de... Ô, Johnny, nessa linha, a gente vai entrar mais ainda um ponto aí que eu trago para a gente falar de governança nessa discussão do RGM, mas um dado de McKinsey
1%, o quanto delicado é, né? E o quanto traz de resultado quando a gente fala de preço, 1% no preço pode gerar entre 6 a 9% de lucro, mas desde que, né, eles até grifam exatamente isso no relatório, se tiver governança de aprovação e execução, ou seja, trazendo esse link de governança para o sentido do pricing, né, que a gente está falando de fato. E aí, eu trouxe uma provocação para a gente entrar mais nesse tema de governança e trocar esse bate-bola aí, Johnny, mas eu queria fazer outra pausa, né, para esse capítulo que a gente também está trazendo. Se você que está vendo esse vídeo fosse lançar um produto amanhã, né, dentro daquilo que a gente está trazendo, não tem o certo e nem errado, existe a estratégia do momento, mas obviamente que o lucro é o principal. O que você priorizaria, né? O volume ou a margem desse produto que você precisa lançar amanhã? Deixa aí no comentário aqui do nosso vídeo para a gente também poder responder e poder trocar essa ideia. Né? E um detalhe, como eu falei um pouquinho antes, né, que GTM e RGM, relembrando, né, o ir ao mercado ou essa estratégia de gerenciamento da receita, não é só para multinacional. Né, a pequena, média empresa, ela pode sair na frente medindo a margem por cliente, o mix do canal onde ela está vendendo. Obviamente, aí uma coisa que a gente traz aqui, sempre olhando o retorno desse investimento, desse desconto que está sendo feito, né, para começar a medir, e obviamente isso está dentro dessa estratégia que a gente traz. E aí, como terceiro pilar, vou devolver a bola para o Johnny aí para a gente entrar nesse tema governança, mas também, fiquem à vontade todos para a gente debater, não é uma regra isso que a gente está falando. Os blind spots ali, os pontos cegos, né, que eu trago como, acho que é um pouco do que o Leandro trouxe no começo, né, uma pergunta que ele fez para mim, as áreas que a empresa não enxerga, de fato, onde se implementa uma estratégia, e o que drena, né, eu trago assim como a margem, ou seja, o marketing ele vem e promete, a venda não fecha o objetivo, o supply não entrega dentro do SLA, né, e geralmente falta essa integração entre as áreas, né, eu trouxe lá o ponto do S&OP para trazer um alinhamento entre todas essas áreas. E aí, Johnny, você sempre fala de expansão, né, sem governança, ela é uma receita ali para o desastre, né? O que você tem visto na prática que você possa contribuir aqui também dentro desse tema que a gente está discutindo ainda mais profundo do que a gente já falou de governança? Né? Poxa, falando um assunto que eu conversei, a gente vem conversando bastante com o Bruno sobre as empresas no Brasil de uma forma geral, a porcentagem delas que acabam fechando, meio tanto grandes quanto pequenas, enfim, elas acabam fechando, gira, e ela acabou fechando por falta de gestão, por falta de conhecimento técnico, por falta de busca desse conhecimento. Hoje a gente tem muito conhecimento de qualidade na internet e bons podcasts, enfim. Então, a gente parte do conhecimento em si. Depois disso, tem uma coisa que chama muita atenção nas empresas, que parece que é um conceito um pouco fora, mas como se fosse a síndrome de Estocolmo. As áreas vivem em simbiose ali naquele momento, e eu acho que eles vivem como se fossem alguns reféns dos outros em algum momento, e aquilo que eu poderia cobrar e ajustar em outras áreas, porque todos convivem ali, acabam deixando passar tanto da parte lá, desde a área do pricing, métricas, e ele não enxerga o que está acontecendo ali, e ele como eu sou de marketing, eu não vou opinar no pricing, eu não vou me envolver, eu não vou me adquirir daquele conhecimento que é alguém que está comigo na mesma empresa, então ele me dá a ferramenta. Então, muitas empresas seguem isso, empresas que faturam um faturamento relevante, e elas levam isso para muito longe, e aí chega um momento, cresce muito rápido, ou cresce de forma desordenada e sem controle. A gente vê que também não só passam por isso, não só empresas do mercado com varejo, etc., mas também empresas que são startups, né, que são disruptivas em vários processos, etc., mas também sofrem do mesmo problema. Elas, em algum momento, se perdem ali se focam, se apaixonam tanto pelo projeto, e aí acaba não tendo um controle, não tendo essa maturidade, né, maturidade que você tem ao longo do tempo, ou através do conhecimento, para colocar o pé no chão e
realmente, porque dói um pouco você não ter aquilo claro, quando você busca a clareza do conhecimento, e as pessoas podem te ajudar, como empresas como assim, que podem te estruturar, podem trazer você, colocar o seu pé no chão e mostrar o mercado de uma forma geral. É difícil, porque nem sempre vai ser fácil, né? E talvez demore mais do que você queira. Essa dificuldade de vocês absorverem esse conhecimento, acredito que traz um pouco de problema em vários segmentos, né? Isso a gente tem desde da Arapuã, passando pela WeWork, que a gente vai bater na Americanas, enfim, que todas elas geram uma consequência gigantesca em vários segmentos que não são perceptíveis no momento, mas são reais e de uma forma, posso falar assim, perversos, porque na verdade aquilo deságua em uma série de consequências para várias pessoas que não tinham nada a ver. Então, duas coisas que a gente fala aqui na 5, vocês vão conhecer cada vez mais, é que a gente fala fazer as coisas com alegria e fazer as coisas com propósito. E o propósito é deixar um mercado melhor do que nós encontramos quando nós chegamos aqui. Então, é um mercado mais justo, um mercado com mais oportunidade, um mercado com mais conhecimento. Acho que é mais ou menos esse caminho. Muito bom. Eu gostaria de trazer um exemplo aqui, para junto com o Aragon, a gente falar, que eu acho que é mais da nossa época, Aragon, e é o caso da Varig, né? Ou seja, a Varig acho que foi um baita exemplo de falha, né? De colapso, tanto em GTM e RGM, né? Então, ali acho que foi em volta de 2006, né? Que teve, de fato, né? Fechamento ali. Dívidas, né? De 7 bilhões. E se a gente olha para alguns fatores, né? Que eu queria provocar aqui essa discussão positiva, né? Em relação que é tudo uma visão integrada, não é só GTM e RGM, né? E a gente vai para um nível estratégico também. Então, trazendo alguns fatores, alguns dados aqui, né? Falha crítica de GTM da Varig. Ela não mapeou adequadamente a entrada de competidores low cost no mercado, né? Naquela época, estava ali, né, já a TAM operando e, né, mudando ali a sua forma de fazer, né, negócios, e a Gol entrando no mercado. Depois, ela teve dificuldade em responder, né, por esses, né, novos entrantes ali, competidores, de forma ágil, né? Então a gente vê que a velocidade na tomada de decisão é um impacto também baseado no quê? Baseado numa governança, baseado numa estrutura de dados interna, de alinhamento de gestão e por aí vai. Depois, ela, vamos dizer assim, não conseguiu gerar uma proposta de valor nova, né? Ela ficou amarrada aquele velho plano, né, que ela tinha, daquilo que sempre funcionou. E falha crítica de RGM, né? Ou seja, faltou controle eficaz de custo, né, no dia a dia ali, na ausência de melhorias na eficiência operacional dela, e aí, consequentemente, low cost, uma companhia de low cost dominou, né, nesse sentido. Não teve controle de despesa, investimento, má distribuição de lucro, e aí uma ausência completa de análise de rentabilidade. Então, acho que isso ilustra muito, né? A cada tantos anos a gente vê, né, o mercado, né, Aragon, capotando, né, como o Bruno disse, e mudando o jogo, né, os players, né? Exatamente isso, cara. A Varig, realmente, quem não se lembra, mas era um ícone, né, da aviação. Mas ali teve uma mistura, né, política, foi uma série de erros, né? Tinha a questão da Fundação Rubem Berta por trás. Então ali foi algo realmente de péssima gestão, assim, você possa imaginar, estava inflado, tinha, sei lá, 50 mil funcionários, 40 mil. Colossal, né, Aragão? Era um monstro, mas você, né? Enfim, aí surge a oportunidade, aquilo que a gente estava falando, né? Enquanto você tem o domínio de mercado, as rotas, né? Você está nadando ali. A partir do momento que começa a ter oportunidade de outras empresas mais enxutas, você toma o mercado, né? E aí você tem, enfim, esse problema aí, o que todo mundo perde, né? Ou seja, o passageiro acaba perdendo, no final das contas, né? Mas essa é a dinâmica. O mercado sempre vai ser o que vai fazer o equilíbrio, né? Então, Varegs da vida, a gente vai ver várias e continua tendo, né? E assim, você vê no tempo, a Gol assumiu esse espaço, né, esse market share, e hoje a Gol está com problema, né? Então também não soube. Você vê que esse negócio é cíclico, né? Então, exatamente. Mas é um setor muito complexo, é um setor que não é fácil, tem questões cambiais, você tem uma série de operações dessas naves,
a eficiência delas, né? O custo de combustíveis é altíssimo, então você tem tanto o ativo, né? É uma empresa de capex muito alta, né? Então você tem risco cambial, mas você também tem a questão dos combustíveis e teve a crise do petróleo na época. Então, assim, você tem uma série de novo, toda a discussão que a gente está tendo é margem. Margem é o X da questão. Ou seja, lembra que eu falei preço e quantidade lá na cima. Os custos, né? Seja desconto, seja o custo da operação, as despesas para tocar a empresa. E aí o que fica é o bottom line, é o que sustenta a empresa. Se a margem está destruindo, escolhi um canal novo, agora é digital, beleza, não botei o custo de frete, eu achei que era 10, é 1.000. Você vai ferrar a margem. Mas estou faturando. Ok, mas se queimar a margem, né? E aí você tem diversas discussões, seja elas quais forem, tudo passa pela estratégia, gente. Eu acho que esse é o grande resumo. Você pega o Uber, queimou caixa, tinha caixa, queimou, ficou, sei lá, 5 anos queimando caixa para ganhar o mercado e hoje reverteu. Né? Então, assim, você tem N estratégias. Então, assim, todo o ponto é quando a estratégia está desalinhada e você é mal sucedido e você não tem uma estrutura, que é o que a gente bate aqui. Tem que ter uma estrutura para, justamente nessa época, né, de mudança, de inovação, você ter ali uma margem, né? Por isso tem toda uma estratégia de lançar um novo produto, de testar o mercado, né? Então, assim, hoje você olhando, o que a Varig poderia ter feito? Poderia ter feito N coisas, né? Mas ali no momento realmente penou, mas ali tem muita questão política envolvida, ali é uma empresa quase estatal, né? Então realmente ali ficou a questão de gestão, foi a grande falha ali da Varig. Isso já nos traz, né, Aragão, só dando um mini spoiler aqui, do que vem na próxima semana, né? Que sim. Aí vai conectar e integrar todos esses fatores, né, e todas essas ideias aqui. A estrutura permanente, que é justamente tudo que a gente falou, ela se resume, né, você ter essa estrutura. E isso a gente vê acontecendo, né? A gente que é pequenininho vai crescendo, né? Para você fazer musculação, você tem que ter tem que estar mais forte, né? Então não adianta. Eu acho que tem muita gente que quer andar, surfar a onda e não está preparado. E às vezes o problema são pessoas, né? Quero abrir o capital. Puta, legal, gasta grana, faz, e depois as pessoas que estão no comando não sabem tocar uma empresa de capital aberto. Tudo perfeito, mas as pessoas não são aquelas. Então, assim, é uma questão que é integrada, é um organismo vivo, tudo é importante. E aí, voltando para a pergunta inicial do Bruno, quem é o orquestrador, quem é o, né, que toca isso aí? É o CEO, é o CEO e o corpo executivo, é eles que tem que estar ali antenado, muito conectado com a estratégia, né, que é do conselho, mas ele que tem ali o poder, o time e a percepção, e tem que ter os melhores controles. Você andar no avião, se aqueles reloginhos não funcionando, você pode ser o melhor piloto do mundo, né? E que não vai resolver. Então, assim, é uma conexão, tudo está integrado, né? Não tem parte solta. Se é uma parte solta, é desnecessário, né? É um peso a mais ali que você pode jogar fora. Então, esse eu acho que é o grande X da questão. Só comentar essa parte aí e só falar também, a ZUP pediu recuperação judicial agora. Estados Unidos, basicamente as mesmas variáveis, a única diferença dessa agora foi os impactos do Covid ainda. Então, a questão de exposição ao combustível, endividamento, a questão dos sindicatos também muito forte, mas mesmo os problemas que existiam com a Varig lá atrás, competição acirrada, o que o Aragão falou, a exposição ao combustível como coisa internacional, cambial, enfim, é estranho, mas é compreensível, né? Sim. E questão de rotas, ou seja, também não é questão, aumentei as rotas, né? A quantidade, lembra? Preço, tem rota agora para Hong Kong, pô, tá legal. Não necessariamente, entendeu? Se ficasse no regional, estaria voando, e aí de novo. Por quê? Porque é margem. O negócio ele cresce em função de margem, não importa o que você faça. Então, às vezes, você atua muito bem, você tem a competitividade naquela região, o Brasil é gigante, a gente sabe de empresas que são muito fortes, são regionalizadas, crescer, não sei se é bom para ela, né? Porque você tem barrismo, você tem, por exemplo, produtos de alimentícios ou supermercados, tem barrismo, tem cultura, tem a maneira de atendimento, tem a maneira de disposição, tem a maneira de... Então, não necessariamente a empresa
é uma falha, né? Achar que tudo é globalizado. Não necessariamente, né? Então, assim, pode ser via um parceiro, né? A indústria automobilística é muito claro, né? Tem um caso que é um clássico aí dos livros, que é da Nissan, né? Quando foi num país ali da América Latina, quando foi instalar a fábrica, viu que tinha um probleminha só, os japoneses esqueceram, os sindicatos. E para contratar tinha que ser X% mão de obra local. E gerou um prejuízo e, de novo, mão de obra não qualificada inviabilizou o projeto ou, né, ficou muito caro. Então, assim, não é simples, né, o movimento internacional, novos produtos, né, então esse é o desafio. Agora, é claro, de novo, como eu falei, no mercado regulado, por exemplo, como trabalhei em B3, CETIP, você tem que atender o regulador. Então, você tem todos os produtos. Você sabe que tem produtos com margem maior, que são lindos, maravilhosos, e tem outros que são um lixo. Na média, todos se compensam e VPL positivo. Agora, quando tem um concorrente, ele vai querer fazer um cherry pick, escolher os melhores, aí não é justo. Então, aí você tem a estratégia de regulador. Ó, você quer concorrer comigo? Pega tudo. Não vai pegar, né? Só o filé mignon e deixar o osso de pescoço. Então, assim, você tem N estratégias de proteger, de você melhorar seu produto, a percepção de valor, né? O caso lá da... qual era o nome daquela marca, Leandro, que a gente comentou? Lembra, pessoal, do Ralph Fitter, né? Eu acho que era o Fitter, não é? Que posicionou naquelas principais marcas. Tommy Hi-Fi. Exatamente. Essa aí. E aí ela se posicionou, ela mesma já disse qual que eram os concorrentes dele, sem ser, entendeu? Então, assim, é muito um posicionamento e fazer um marketing bem feito, realmente traz, né? Ou seja, a marca, o brand, um posicionamento correto realmente gera valor. Então, acho que eu quero pegar esse gancho e dar minha última puxada aqui, né? Perguntando do que o Johnny colocou, que eu gosto de desconstruir as coisas. E aí, o Aragon trouxe, eu queria que ele respondesse isso, porque a minha provocação era para justamente chegar nisso. Você, que é empresário, que é o CEO, que é o CFO, eu espero que você não esteja sendo uma pamonha, tá? Por que eu chamo de pamonha? Porque a responsabilidade de como a empresa vai, para onde ela vai, é sua. E aí que vem a moral da história. Se a gente conectar tudo, tá? Todas as lives que a gente já fez até agora, o Aragon vai fechar muito bem depois, na prova, assim, a gente vai ter, né, uma sinergia grande disso, mas o ponto é, você está olhando para o seu consumidor? Porque a sua empresa existiu porque você sana uma dor. Você resolve um problema e você sana uma dor. Então, a sua empresa cresceu porque você atende uma necessidade. E aí, no meio dessa existência da sua empresa, você está se especializando? Você está vendo que, de fato, você está fazendo o que você quer ou você está olhando para o seu mercado consumidor? Porque quando a gente fala de tudo que aconteceu recentemente, com a questão da Osklen, com a questão da Bud, todas as rupturas de marca, tudo isso aconteceu porque o CEO e o CFO não estavam olhando o que estava acontecendo com o mercado consumidor. Então, se você não deixar o ego de lado e você não começar a olhar, de fato, o que o seu mercado consumidor, quem são essas pessoas, quais são os gostos, quais são os costumes, o que eles, de fato, entendem da sua marca. Porque o seu branding, o seu produto, ele se formou num valor criado em cima do que o seu consumidor enxerga. E se você esquece disso no meio do caminho, é que começa a complicar, porque aí você começa a fazer aquilo que você quer, mas não aquilo que deveria ser feito. E aí que a coisa começa a capotar. Aí se abre ruído para um cara de marketing fazer uma loucura com a sua marca e rasgar do dia para a noite. Aí você começa a ter canibalização de portfólio porque alguém quer desenvolver um produto X que não tem nada a ver. A Nike fez isso recentemente, que investiu só em tênis premium e quase esqueceu do arroz com feijão e perdeu o share para as outras concorrentes. Então, assim, na história, se a gente for olhar, é muito claro que é responsabilidade desses grandes cargos, de fato, tá com a empresa na mão. E que, infelizmente, né, a gente sente que hoje não são as pessoas que estão carregando da forma que deveriam carregar. E aqui fica a minha provocação do tipo, vocês precisam começar a olhar, e a gente nem está falando aqui de reforma tributária, nem estou falando aqui de outras questões macroeconômicas que estão acontecendo. Então, assim, quando você junta tudo isso para uma panela de pressão, gente, a responsabilidade ela é alta.
né? Então não seja um CFO pamonha, nem um CEO. Comecem a olhar de uma outra, dar um olhar para a sua empresa de uma forma muito mais séria, tá? Fica aqui a minha provocação, por causa dos números, né, Johnny? 90% das empresas hoje brasileiras atuam no amadorismo. E a gente não está, estou trazendo uma provocação assim, lúcida e real, que eu vou falar o quê? Não tem CEO, não tem CFO, não tem diretoria para olhar isso, entendeu? Então, assim, comecem a buscar ajuda, comecem a levantar a mão e falar assim, olha, está na hora de estruturar a sua empresa para que a gente... E está tudo bem, né? Acho que pedir ajuda é o primeiro passo aqui para você se recuperar, porque como é um tema complexo, né, Tiagão? Eu encerro aqui, porque essa caixinha do GTM e a EGM, ela conecta tudo isso. Tudo, 100%, sem exceção. Tá? Então aqui fica a minha deixa. Não, muito bom, Bruno. Um pouco do que vocês disseram, aí eu queria escutar mais um pouquinho do Aragon antes da gente finalizar uma coisa. O último pilar que eu trago aqui, que a gente falou, a implementação de fato disso tudo, né? Do ir ao mercado com preço estratégico. E eu resumo isso no seguinte ponto, que o segredo é transformar tudo isso em dados para tomar a decisão o mais rápido possível, e hoje em dia o mais rápido é muito mais lucro e mais margem, né? E aí o que eu queria trazer para a gente falar, escutar um pouquinho aí do que você tem de experiência também, dessa parte de disciplina de execução, que acho que é uma das coisas mais difíceis quando você vai implementar uma estratégia, né? O ruído, como a gente falou de governança, a gente fala muito de ruído como 5, né? Essa disciplina da execução, né? E hoje, trazendo isso como agilidade, né? Como eu falei, decisões rápidas, investimentos, um pouco da sua visão, investimento em dados e a flexibilidade para ter as empresas, e principalmente as maiores, né? Mas as menores também, isso trazendo essa flexibilidade com a inteligência artificial, através de dados, né? Então, a disciplina da execução e investimento em dados aí que traz uma implementação da estratégia muito mais rápida, né? Perfeito. Eu acho que você resumiu bem, né? Quanto mais dados você tem, melhor é o seu planejamento e a melhor é a forma de atuação na execução. Ou seja, um bom planejamento te assegura a ter pelo menos uma boa execução, aquilo que é esperado, né? E aí você lida no teu dia a dia com as coisas inesperadas. O problema é que o pessoal faz um planejamento ruim e tudo é inesperado. Então aí é mais difícil, né? Você ficar apagando incêndio. Agora, quando você tem um norte bem definido, bem acertado, bem comunicado, com o time certo, escalar, né? O time correto, né? Não pegar 5 goleiros e um atacante, né? Então, assim, você tem que fazer um bom time. Um time que entrega, que saiba qual é o plano, bem posicionado, alinhamento de cronograma e bater o boom. É assim que você faz uma boa execução. Volta, né? Sempre tem aí depende, né? Tem várias estratégias, mensais, quinzenais, sprint, você vê vários modelos ágil, né? Que o pessoal usa, né? Em tecnologia, porque antigamente era um caos, né? Você não tinha noção, para você ter controle. Então, depende do projeto, você vai usar a ferramenta correta para aquele projeto. Mas o todo tem que ser, né, alcançado numa expectativa. Pode mudar ao longo do caminho? Pode, natural que mude. Mas aí você volta na prancheta, faz uma nova adaptação, combina com o time e vamos para lá. Né? E também no meio do caminho acontecer algum imprevisto, uma guerra, você dá um stop, né? Isso deveria estar no planejamento, né? Um bom planejamento, a gente falou do ramo de aviação, todos os sistemas são duplicados, tem tudo que é contingência, e você vê o caso excelente, por exemplo, da TAM, né? Que hoje é Latam, do acidente aéreo, né? Foi muito bem executado, mas aquilo não foi improviso, aquilo foi tudo treinado, tudo pessoas certas, situações de crise, o que fazer, protocolo. Então isso é fundamental. Num projeto, se é relevante e se você tem uma governança, você faz do mesmo jeito. Né? Vai ter alguém que vai controlar, alguém que vai agir, a pessoa pode passar mal, você tem um outro, repõe, né? E você vai executando. E o alinhamento junto com o teu cliente e com teus stakeholders, fornecedores e conselho também, tem que estar alinhado. Né? Então, como você faz aí, o pessoal do real estate tem uma máxima, né? Ou seja, entregar dentro do prazo.
Então, o que você faz? A longo prazo, né? Se você está confortável em 36 meses, faz 42, todo mundo alinhado, porque pode chover, pode faltar matéria-prima, e você vai alinhando para você entregar, e se tiver uma notícia boa, entrega antes do tempo. Todo mundo feliz, todo mundo alinhado. Né? E tem gente que usa outra estratégia. O pessoal do real estate é 36, fala que é 35, fica ali, né? E depois que não entrega, o estresse, paga mais caro. Então, assim, você tem um alinhamento de expectativas, ele é fundamental em qualquer situação, né? Desde com o seu colaborador, desde com seus stakeholders. Pô, vou atrasar um fornecedor, o que é melhor? Não pagar e depois falar para ele que deu problema, ou já saber 3 dias antes, olha, aconteceu um problema assim, tem como a gente renegociar? Então, assim, isso eu acho que é intrínseco, é um soft skill que o gestor tem que ter, que é o famoso aí, pamonha não tem, né? O CEO pamonha e o CFO pamonha, e um monte de pamonha, né? E na verdade, cara, hoje em dia, pô, você não faz isso com seu amigo, né? Você põe ele lá, marca 9 horas para tomar o café e chega às 11 e pede desculpas. Ninguém faz isso. Agora na empresa, faço, tá tudo bem. Né? Para mim, tá tudo bem. Isso já gera uma desconfiança na próxima, pô, não vou chegar às 9, né? Né? Então, assim, isso vai tendo desgastes que numa execução com precisão, com muitos valores envolvidos, é ruim. Né? É um exemplo, mas assim, você tem outros exemplos no dia a dia de um planejamento mal feito, nas coxas, né? E também tem o que olha, também não quero me desgastar. Então, assim, é uma colcha de retalhos que no final o resultado pode ser sorte, dar tudo bem, como pode dar um desastre. E aí o que fica, se der errado, né, o acionista paga e provavelmente, se o seu conselho for sério, tu vai tirar esse cara aí, né? Esse comandante aí. Então, acho que esse é o resumo. Mas, assim, os dados, eles são fundamentais. Então, o BI, ele é fundamental para você ter precisão. Como que você vai tomar uma medida de preço sem dados? E dados, bons dados. Hoje você tem modelos estatísticos super comprovados, você tem ferramentas, né, de apuração de dados precisos, você tem banco de dados em números, então, cara, é muito mais assertivo. Você vê até no esporte, né? Hoje, um profissional do esporte cara, ele tem a medida do nível de glicose, ele tem tudo milimétrico, e aí é um esportista de altíssima performance. Ele vai na vírgula, ele ganha. Então, a gente está nesse nível de precisão nos esportes, nas empresas, em todos os setores, na medicina. Quanto mais dados, né? Então, você vai no médico, fala virose, é complicado. Agora, você vai num bom médico, ele vai dizer, faz o exame tal, você tem isso, teu nível é isso, por isso é que está acontecendo isso. Mas a IA disse isso. Né? Tem que saber pedir e ver o dado também. Se você tem conhecimento, não vai ser a IA que vai dizer. Né? Você vai dizer, a IA aqui alucinou, né? Não é verdade? Não pode acontecer. Então, acho que respondendo seria isso aí, Thiago. Eu queria, Thiago, só para você encerrar, fazer aqui, né, e comentar o que significa, né, para quem de repente está chegando agora, vendo pela primeira vez, o que é a 5? Né? Então, para que vocês entendam, né, a 5 que é, né, o nosso significado do nome, né, o SYN, né, structureyournext.co, de company, ou seja, estruture o seu próximo passo. E nós 5 aqui somos, né, essa cara, né, essa experiência, essa vivência que trazemos hoje para o mercado, o que a gente chama de um códex executivo, uma metodologia das 5, que nada mais é do que um sistema estratégico voltado para estruturar, escalar empresas, tanto que já cresceram, mas precisam superar o improviso operacional, alinhar processos para o próximo ciclo, né, de crescimento, desenvolvimento. E temos uma abordagem muito pragmática, muito direta ao ponto, como vocês estão acompanhando aqui nessa série de lives conosco, onde a gente vai trazer dentro disso um sistema de inteligência estratégica, que vai combinar práticas testadas, soluções personalizadas, resolver problemas, né, como todo esse desalinhamento, né, estratégico, operacional, e isso, de alguma maneira, vai refletir também numa sobrecarga de executivo, falta de clareza estratégica, e nós temos produtos que, né, nós entregamos e oferecemos dentro dessa visão. Não só no modelo de implementação de uma gestão, de fato, né, um controle financeiro estratégico, mas, além disso, educacional,
de mentoria, para conduzir esses profissionais para o próximo nível do jogo. Então, acho que deixo o convite aqui para conhecerem, né, o nosso trabalho, o nosso website, e para aproveitar e fechar aqui, Thiago, te passar para você fechar com chave de ouro, né, nós temos, e vamos deixar disponível aqui, um link onde você vai poder baixar um framework. E esse framework ele é gratuito para você identificar um diagnóstico que pode ajudar o seu negócio a não cair no que a gente chama nos fatores críticos do insucesso. Então, ali você vai descobrir os 7 fatores invisíveis que destroem negócios em crescimento. E aí, com isso, se você quiser expandir essa conversa e a gente poder se conhecer, né, vocês podem nos procurar pelos nossos contatos aqui. Então, Thiago, é isso, parabéns até aqui, né, por tudo que você trouxe e, poxa, encerra com chave de ouro para nós. Não, só. Acho que o Aragon tocou num ponto só rapidinho. Eu acho que isso aí dá uma boa discussão, né, Aragon? Porque quando a gente fala em dados, daria uma outra live para a gente falar de dados, porque tem muitas empresas que têm muito dado, nem falando de inteligência artificial, mas o que fazer com esse dado. Mas só esse parênteses aí, que essa discussão é muito rica, aí eu não podia deixar de falar isso. E, pessoal, acho que tudo que a gente viu até aqui, tudo que eu pude compartilhar, sendo o menos técnico possível sobre essas duas frentes estratégicas aí de RGM, né, e GTM, mostra que não é simplesmente sobre vender mais, mas sim sobre vender de forma o mais inteligente possível, né? Então, abrange muita coisa, como a gente falou, mix certo, canal certo, a governança faz muito sentido para fechar, faz total sentido para fechar isso, e a disciplina na execução, onde cada um pode trazer de uma forma e a gente trazer esse tema complexo, mas para a gente conseguir resumir. Então, eu queria deixar, né, como o Leandro colocou aí no decorrer da live, semana que vem, um tema fantástico aí também sobre a arquitetura da permanência com Aragon, que escreveu esse artigo aí para fechar essa série Vozes da 5. E aí queria pedir mais uma vez para você que ainda não segue a 5 nas redes sociais, seguir primeiro aqui no nosso YouTube, depois no LinkedIn, onde a gente está trazendo muito conteúdo de qualidade, Instagram também, obviamente, e seguir as redes sociais todas da 5. Obrigado, se alguém quiser fazer algum fechamento aí também, obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, obrigado a todos e nos vemos na próxima semana com mais uma live que é assunto para mais de metro, mas aqui nós vamos aos poucos entrando nos detalhes, né, Bruno? É isso aí, fechado. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.